na terra tem gigante. A terra é murada, é impossível nós entrarmos nessa cidade. E o povo enveredou para o lado dos 10. Porque quando a incredulidade ela parte do lado da parte da liderança, porque Oséias capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz que como é o sacerdote, assim é o povo. Se o pastor gosta da oração, se a pastora gosta da oração, a igreja gosta da oração. Se gosta da palavra, sim, porque como é o sacerdote, assim é o povo. E ali cada cabeça da tribo, eles eram os líderes, e eles convenceram a sua tribo que era perigoso, que não tinha jeito, que havia gigante, havia muralha. Mas Caleb e Josué, eles permaneceram firmes. Enquanto Josué e Caleb incentivavam o povo, os outros desanimavam. E por causa dessa incredulidade, o povo demorou mais alguns anos para entrar na terra prometida. Porque aquilo que era para eles saírem em 40 dias, entrar na terra prometida, eles demoraram 40 anos. Por causa da sua incredulidade, por causa da sua murmuração. Porque, como a nossa irmã disse aqui, eles não queriam sair da zona de conforto. Quando eles chegaram, quando eles estão caminhando, eles dizem: por que nos tirou para o Egito? Lá não tinha cebola, pepino, sepultura para que fôssemos enterrados. E aí se acendeu a ira do Senhor, e o Senhor mandou uma chuva de codornizes. E a Bíblia diz que eles não comeram carne, não foi um dia, nem 2 dias, mas um mês. Que a carne saía pelo nariz, pela boca, e muitos morreram por causa daquela murmuração. Mas Josué continuava firme. Nós sabemos que quando Moisés ele está se preparando para morrer, ele pede para Deus levantar um líder. E Deus nomeia a Josué. E nós sabemos que todo segmento da vida existe um líder. Você já imaginou uma sala de aula sem professor, uma loja sem gerente, um país sem presidente, governador, prefeito? Em todo segmento da vida existe um líder. Na igreja é o pastor, o anjo da igreja. Porque se não houver um líder, vira bagunça. E Jesus sabia muito bem disso. E nós sabemos que o milagre, ele tem conotação com ordem. Porque sem ordem o milagre não vem. Sem ordem as muralhas não vão ruir. Nós sabemos que, 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios que Deus não é Deus de confusão. Se ele não é Deus de confusão, ele é Deus de ordem. Em 14:40 de 1 Coríntios, Paulo disse: faça-se tudo com ordem e decência. Porque nós precisamos colocar nossa vida em ordem diante de Deus. A ordem tem conotação com milagre. Em João, capítulo 6, verso 10, a Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens. Se eles fossem casados e tivessem filho, haveria muito mais pessoas. E a Bíblia diz que Jesus mandou separar de 50 e 50. E ele disse: aceitai-vos todos, porque não é bagunça. Jesus sabia que sem ordem o milagre não vem. Separa de 50 e 50. E assim ele multiplica pão e peixe e mata a fome daquelas pessoas. Mas primeiro, ele sabia que precisava colocar o povo em ordem. Nós vemos em Atos capítulo 2, verso 2, que foi uma espera obediente. Mas o texto diz que o vento veemente entrou e encheu a casa, que estavam todos assentados. Não era bagunça, porque a ordem tem conotação com milagre. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, a Bíblia diz que Elias reparou o altar. Ou seja, Elias colocou o altar em ordem, porque o altar estava quebrado. E depois ele pôde pedir fogo, e Deus respondeu com fogo. Porque quando você coloca o altar em ordem, quando nós estamos com a nossa vida em ordem, aí Deus começa a nos usar, Ele começa a nos mostrar o segredo do céu, Ele começa a nos revelar o seu desejo. O que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Porque se não há ordem, não há progresso. Na Bíblia, se não há ordem, não há milagre. E como o nosso governo não tem ordem, nós vemos que 1 Reis, capítulo 10, verso 5, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Sem ordem não há progresso. Então Salomão sabia muito bem. E por isso que o rei de Salomão